Efésios capítulo 5, verso 3 até o 14. Eu farei a leitura em uma versão ligeiramente diferente, a versão Nova Almeida atualizada, mas porque ela já traduz alguns termos que são um pouco confusos na revista atualizada somente, tá? Mas permanece muito semelhante, os irmãos podem acompanhar. Efésios 5, do 3 ao 14, diz assim a palavra de Deus. Ouçamos a leitura dela com fé e atenção. Diz assim: que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Oremos mais uma vez. Rogamos-te, Senhor, a iluminação que vem do Teu Santo Espírito, para compreendermos este texto, para andarmos na Tua luz. É no nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. A Escritura usa esse contraste muito marcante de trevas e luz. Nós podemos dizer com muita tranquilidade, infelizmente, que vivemos em meio às trevas. Nós não somos das trevas, se somos filhos de Deus, somos da luz, mas quando nós olhamos a sociedade à nossa volta, nós vemos trevas. Mas essas trevas às vezes não são percebidas por muitos, porque eles têm uma visão equivocada de trevas. Quando eu falo para você de trevas, o que você pensa? Talvez você pense em violência, em ódio, talvez você pense em corrupção, coisas graves, coisas odiosas contra outras pessoas. Isso é trevas. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que o padrão é diferente. Trevas é tudo aquilo que não se conforma com a vontade de Deus. Muitos vivem em trevas e não sabem, porque acham que uma ideia vaga de amor é suficiente, quando o padrão de santidade da Escritura é elevadíssimo. Esse texto vai falar para nós vivermos como filhos da luz, porque Cristo é luz. E se nós somos dele, nós temos que viver então como filhos da luz. Vamos relembrar o que tratamos recentemente? No capítulo 4, versos 17 a 24, o apóstolo Paulo nos disse que nós temos que nos despir da velha natureza de pecado e nos revestir da nova natureza em Cristo Jesus. No capítulo 4, 25 até o 5:2, que nós vimos semana passada, ele vai tratar mais particularmente ou especificamente sobre o que significa isso. O que nós temos que abandonar e o que nós temos que colocar no lugar. Então nós vimos semana passada que ao invés da mentira, nós temos que falar a verdade. Ao invés de nos irarmos, nós temos que exercer o autocontrole. Ao invés de roubar, nós temos que trabalhar para ter com que auxiliar os necessitados. Ao invés de palavras sujas, nós temos que proferir palavras de edificação às outras pessoas.
Ao invés de amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia e maldade, os crentes devem demonstrar bondade, compaixão e perdão. E o apóstolo Paulo resume tudo isso no verso 2, dizendo que nós temos que viver em amor. Tudo isso que ele falou resume-se exatamente nisso, no amor. Agora, no texto que nós lemos hoje, versos 3 ao 14, nós vemos que Paulo passa a tratar de um outro problema muito comum naqueles dias, e que os efésios tinham que prestar muita atenção para se despir da velha natureza e se revestir da nova em Cristo Jesus. Ele está falando aqui sobre a perversão do amor que acontecia por meio da imoralidade sexual e seus correlatos. E ele vai dizer então que a imoralidade sexual é viver em trevas. Toda impureza, toda linguagem obscena e grosseira, isso é trevas. Não apenas o ódio ou a corrupção, mas quando nós pecamos no nosso coração e na nossa mente contra Deus nestes assuntos. Eu quero dividir esse texto em 3 partes, para nós analisarmos, e vamos então observar o que Paulo nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina sobre vivermos como filhos da luz. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai ser muito claro, afirmando que nós devemos nos afastar de toda e qualquer impureza. Isso ele vai tratar nos versos 3 a 5. E ele começa dizendo que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. A palavra imoralidade sexual, talvez a sua tradução esteja impudicícia, ela vem de um termo grego que é porneia. Porneia é um termo amplo para todo tipo de pecado sexual. Inclui adultério, fornicação, que é o sexo fora do casamento, e qualquer ato homossexual, etc. E aqui um ponto importante para nós entendermos. O que é um pecado sexual? Qualquer ato humano que fuja ao padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus? Um homem e uma mulher se unem por meio de votos em um laço indissolúvel por toda a vida. Esse é o padrão de Deus. Qualquer coisa que fuja isso é pecado. É porneia, é imoralidade sexual. E o apóstolo Paulo nos diz que isso não deve nem sequer ser mencionado na igreja. Ou seja, isso tem que passar tão longe que não é nem mencionado, nem vem à mente, nem se cogita esse tipo de pecado, porque esse tipo de pecado não convém a santos. Paulo aqui, ele vai apontar para a nossa identidade como santos. Nós fomos chamados e separados. Não convém que aqueles que foram separados por Deus vivam como se não o fossem. É aquela velha história da criança que chega para a mãe e fala assim: mãe, eu posso ir em tal lugar? A mãe fala: filho, você não vai. Ah, mãe, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Tenho certeza que 99% já ouviu isso, né? E é isso que Deus fala para nós. Nós falamos assim: Deus, mas todo mundo faz. Mas o mundo hoje é assim. Deus fala: você não é todo mundo. Você não é o mundo. Você não é trevas. Você é luz, você é santo. Então, a imoralidade sexual, toda impureza ou avareza não devem nem ser mencionadas entre os cristãos. Nós temos, é claro, que cuidar aqui para não adotar aquela postura de hipocrisia, né? Aparentar santidade por fora, mas por detrás nós cometemos esse tipo de pecado. Não, no nosso coração tudo isso deve ser extirpado. Um detalhe aqui é que fala de avareza. Avareza é apego extremo ao dinheiro, e é mencionado no verso 5 que a avareza é idolatria. Alguns entendem também que a avareza aqui, ela pode ser traduzida como avidez em relação à imoralidade sexual. O ponto é qualquer paixão, seja por dinheiro ou por qualquer outra coisa, que colocada, como primeiro lugar, se torna ídolo e se torna idolatria. O apóstolo Paulo então continua dizendo, no verso 4, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes,
pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Um autor grego antigo chamado Plutarco, ele vai falar sobre coisas tolas e indecentes, ele se refere a isso como linguagem de bêbado. Aquela linguagem que não significa nada com nada, não encaixa em nada, não edifica, não convém, é algo totalmente inútil e descartável. Aos crentes não cabe esse tipo de linguagem, de conversa tola, indecente e grosseira e impura, porque nos lábios dos crentes tem que haver ação de graças. Nós temos que domar os nossos lábios para que dos nossos lábios saiam palavras de gratidão a Deus, de louvor a Deus. É possível traduzir também como palavras graciosas, ou seja, palavras que sejam fruto de uma transformação pela graça e que reflitam a graça de Deus na nossa vida. Precisamos domar os nossos lábios. Verso 5, ele continua nessa primeira parte ainda. Fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Irmãos, é muito sério. O que Paulo está dizendo é que pessoas que vivem nessas práticas não são salvos. Pessoas que vivem nessas práticas não são filhos de Deus, não têm herança no reino de Deus. Então, quando nós nos deixamos levar por essas práticas, nós não estamos brincando com coisa pequena, nós estamos brincando com algo que é fatal. Nós não estamos brincando com uma extensão desligada da luz, nós estamos brincando com um fio de alta tensão, e que encostar ali significa a morte. Então, Paulo é muito claro, isso era o proceder antigo de vocês, é isso o que o mundo pratica, a sociedade está cheia disso, mas vocês são santos, isso não convém a vocês, porque pessoas que praticam essas coisas não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Isso nos leva à segunda parte desse texto, em que o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos nos deixar enganar com palavras vazias. Isso vai do 6 ao 8. O que ele quer dizer? Verso 6. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Palavras vazias aqui refere-se àqueles que minimizavam a gravidade desses pecados. Sempre houve, sempre haverá aqueles que fazem pouco caso do pecado, que encolhem os ombros para as consequências. Uma linguagem muito semelhante é usada também em Colossenses 3, 5 a 6, nesse sentido. Paulo então está dizendo assim, vocês não devem praticar essas coisas e vocês têm que cuidar, porque muitas pessoas vão tentar enganar vocês, minimizando as consequências desse pecado. É o famoso, entre aspas, não dá nada. Não dá nada. No fim das contas, dá e dá muito, e sai caro, e às vezes um preço que nós não vamos conseguir pagar depois, consequências irremediáveis. Paulo diz que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, porque praticam essas coisas ou minimizam a consequência dessas coisas. Filhos da desobediência está em paralelo com filhos da ira, no capítulo 2, verso 3. Aqueles que não são filhos de Deus, são filhos da ira de Deus. Eu creio que nós já estamos com essa mentalidade, porque temos falado isso já há muitos anos, de que não existe essa ideia de que todo mundo é filho de Deus. Isso é mentiroso, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. E filho do diabo não é quem é satanista. Filho do diabo é aquele que não honra a Deus com a sua vida, que pratica o pecado sem vergonha, que pratica o pecado minimizando as suas consequências, vive na desobediência sem arrependimento. Isso não é filho de Deus, isso é filho do diabo, é um filho da ira, é um filho da desobediência, e a ira de Deus se derrama sobre essas pessoas. Paulo diz em Romanos 1,18, a ira de Deus
se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos. Deus tem manifestado a sua ira. Não achemos que a ira de Deus vai ser revelada só no dia do juízo. Ela já é manifestada hoje, de muitas maneiras. A ira de Deus se revela contra aqueles que andam em impiedade, em injustiça, que se afastam de Deus para cometer pecados. Somente o abandono do pecado, verdadeiro arrependimento e fé podem abrir o caminho para os homens terem herança no reino de Deus. O apóstolo Paulo continua no verso 7, portanto, não participem daquilo que eles fazem. Está muito claro, vocês não são como eles. Vocês não devem participar. Vocês não devem se envolver com esse tipo de coisas. Ele diz no verso 8, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. O grande motivo de tudo isso é pela nossa nova identidade em Cristo. No passado, tudo bem, nós éramos trevas, faz parte do nosso passado. Mas a partir do momento em que nós conhecemos a Cristo, isso não pode mais fazer parte da nossa vida, porque agora nós somos luz. Colossenses 1,13 diz, Ele nos libertou do poder das trevas. 1 Pedro 2,9, preste muita atenção nesse texto, diz assim, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso nós não podemos nos deixar enganar. E saiba disso, virão enganações. Uma linguagem suave, querendo nos convencer de que certas coisas não são erradas. Mas isso é palavra vazia, que tem a intenção de nos enganar e de nos fazer esquecer quem nós somos em Cristo. Somos filhos da luz. Isso nos leva à terceira e última parte, e eu vou me deter um pouquinho mais nela, dos versos 8 ao 14, em que Paulo afirma categoricamente, vivam como filhos da luz, é o final do verso 8. Então nós temos que viver de acordo com a nossa identidade que recebemos de Cristo, e não como a identidade do mundo. E ele continua explicando o que é viver como um filho da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Viver como um filho da luz é expressar a bondade de Deus, a obediência aos seus mandamentos, é isso que significa justiça, e a verdade, nos submetendo ao que o Senhor ensina. Ele diz que nós temos que tratar de descobrir o que é agradável ao Senhor. Isso significa o seguinte, a Bíblia nos fornece princípios gerais para todas as situações da vida. Não existe uma situação da vida humana que não esteja contemplada na Escritura. É claro que as particularidades não estão todas contempladas, mas os princípios estão todos contemplados. Uma situação que você vai viver amanhã, ela está contemplada na Bíblia. E o cristão não age da sua própria mente ou do seu próprio coração. Um cristão busca extrair os princípios da Escritura e viver cada minuto da sua vida a aplicação desses princípios nas situações concretas. Sobre não viver como trevas, mas viver como luz, o apóstolo Paulo fala algo muito interessante, Romanos 13, 12 a 14. Esse é o texto da conversão de Santo Agostinho, quando ele estava em dúvida sobre a sua fé, e ele então ouve crianças brincando sobre ler algum texto, alguma coisa, e ele toma então um texto e abre justamente aqui, e esse foi a chave de virada na vida de Agostinho. O texto de Romanos 13, 12 a 14 diz assim, vai alta a noite e o dia vem chegando, deixemos pois as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras,
não em imoralidade e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Viver como filho da luz é evitar satisfazer esses desejos da carne que militam contra o Espírito que há em nós. Paulo continua, verso 11: não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Aqui é muito interessante. Ele fala sobre ser cúmplice. Muitas vezes nós não praticamos, mas nós somos cúmplices, nós não vemos problema em participar com os outros. E muitas vezes até acabamos nos alegrando porque os outros participam dessas obras e nós não percebemos. Quer ver uma coisa? Você está assistindo uma novela, ou um filme, ou uma série. E você é levado pela emoção, né, desse conteúdo audiovisual a desejar, por exemplo, o divórcio de um casal, ou a desejar uma traição, ou a desejar algo que não convém nesse sentido de moralidade sexual. Você está sendo cúmplice no seu coração, você está desejando algo que é contrário ao padrão perfeito da Escritura. E toda vez que nós ouvimos alguém falar sobre imoralidade e aprovamos e não reprovamos, nós estamos sendo cúmplices. Ou toda vez que nós convivemos sem problema algum com pessoas que cometem esse tipo de prática, nós estamos entrando naquilo que a Escritura chama de jugo desigual. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 14. 2 Coríntios 4, a partir do 14. Perdão, irmãos, é 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6, um pouquinho mais para frente. Diz assim: não se ponham em jugo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Significa que nós não podemos ter amizade com pessoas que não são crentes? Não, não é isso que o apóstolo Paulo, não é isso que a Escritura está falando. Ela está falando que nós temos que cuidar com a profundidade dos nossos relacionamentos e como nós aprovamos ou desaprovamos aquilo que nos chega, para nós não sermos cúmplices daquilo que é errado. Se você vê um crime e você não reprova ou não denuncia, você está sendo um cúmplice desse crime. Muito se fala hoje em dia de prevaricação, é ver algo que foi feito de errado e não fazer nada para reverter isso. Muitas vezes nós estamos fazendo isso contra o Senhor. Nós não reprovamos as obras infrutíferas, nós tratamos com a maior normalidade e naturalidade. Nós nos portamos no mundo não como mensageiros do Evangelho, como luzeiros nas trevas, como testemunhas de Cristo, mas como amigos das trevas, amigos do mundo, parceiros do pecado. E isso não pode ser assim, porque voltando para Efésios 5:11, nós não podemos ser cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, nós temos o dever de reprová-las. Reprovar é convencer por meio de argumentos que isso é errado, que isso é infrutífero, que isso é maligno, que isso é pecaminoso. Nós vamos então sair apontando o dedo e acusando todo mundo? Não.
A gente já vai chegar lá. O verso 12 diz assim, voltando para Efésios, né? O verso 12: pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Nós sabemos de muitas situações assim. O verso 13, então, nós chegamos naquele ponto: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Paulo está fazendo aqui uma relação dizendo o seguinte: quando nós vivemos como luzeiros no mundo, inevitavelmente as obras das trevas serão mostradas, porque onde a luz brilha, revela o que está escondido. É o que diz João capítulo 3, versos 20 e 21. João capítulo 3, versos 20 e 21 diz assim: pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nós temos que nos aproximar da luz. Nós temos que deixar a luz brilhar sobre a nossa vida, para que a luz de Cristo nos mostre os nossos erros. E quando a nossa vida brilhar à luz de Cristo, isso inevitavelmente vai expor os erros dos outros só pelo nosso testemunho. O problema é que os cristãos têm agido muitas vezes como trevas, e a gente não percebe a diferença. Ou às vezes até são piores do que os outros. Tem uma expressão que eu já ouvi algumas vezes, né? Eu não vou conseguir repeti-la exatamente, que eu não me recordo, mas é algo mais ou menos assim. Tem coisa que crente faz que até o ímpio duvida. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 5, que na igreja de Corinto havia imoralidade que não se via nem no mundo, nem entre os incrédulos havia imoralidade que havia em Corinto. E aí quando os crentes se portam dessa maneira, há uma confusão e ninguém consegue discernir quem é filho de Deus e quem não é, porque na verdade ninguém é. Então nós precisamos nos aproximar da luz de Cristo e deixar que essa luz revele o pecado, revele a sujeira, descortine estes pecados, que aquilo que está escondido nas trevas seja iluminado e fique claro. O apóstolo Paulo encerra no verso 14 com um encorajamento para que o cristão caminhe na luz de Cristo. Ele vai fazer uma citação de vários trechos do Antigo Testamento, que muitos entendem que era uma espécie de um hino antigo. E ele diz assim: por isso é que se diz, desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. O apóstolo Paulo termina esta porção nos convocando a acordarmos, a irmos para a luz, a buscar a Cristo, porque há esperança. Deus é bondoso, nós lemos no início da liturgia, nele está o manancial da vida, na luz dele nós vemos a luz. Há uma saída para a prisão do pecado, e essa saída é Cristo. Ele nos liberta do império das trevas e nos leva para a luz. Ele tem um reino de luz para nós. A pergunta que fica é: será que nós estamos dormindo? Será que nós estamos vivendo em trevas? Há uma saída. Olhe para Cristo, vá para Cristo e viva por meio de Cristo. E Cristo iluminará. Eu termino então concluindo esta exposição, dizendo que a Bíblia nos chama de povo santo. E portanto nós devemos ter um estilo de vida santo. Não há outra opção. E se nós somos de Deus, isso não é pesado para nós. João fala isso. Aqueles que amam a Cristo guardam os seus mandamentos, e isso não é pesado para eles. Porque nós enxergamos o sacrifício do nosso Redentor por nós.
porque nós entendemos para onde a história caminha, porque nós conseguimos discernir o que é certo e o que é errado, e nós conseguimos discernir a vontade de Deus, e nós entendemos que a vontade de Deus é o melhor caminho para nós andarmos. Então nós precisamos ter esse estilo de vida santo, de obediência. Nós precisamos lembrar que Cristo é a luz do mundo, e Ele nos chama como luzeiros neste mundo. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. A luz precisa resplandecer. Os crentes precisam ser diferentes. A sociedade está em trevas. O nosso mundo está em trevas. Mas nós precisamos ver a luz de Cristo brilhar através daqueles que são dele. Temos visto essa luz? Essa luz precisa ser vista todos os dias, no bom procedimento cristão, numa vida de pureza, numa vida de obediência. Eu encerro com a oração que Paulo faz aos Filipenses. Filipenses 1, 9 a 11. É uma oração que Paulo fez aos Filipenses e é a mesma oração que eu faço hoje a todos nós. Ele diz assim: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. É só assim que nós vamos viver uma vida que glorifica a Deus, que nós possamos brilhar por Cristo. É isso que nós vamos cantar. Façamos deste hino a nossa oração, pedindo a capacitação do Espírito para brilharmos a luz de Cristo nesse mundo de trevas.